Paz do Senhor Jesus, todos aí que vão estar ouvindo, né, mais esse vídeo que nós temos gravado, vídeo este que será de número 42, pela graça de Deus, vídeo gravado dentro do Evangelho que escreveu João. Então são 42 vídeos com esses que estamos gravando dentro do Evangelho de João. O 41 nós terminamos o capítulo 9. E agora vamos entrar no capítulo 10. Sendo este, então, o vídeo número 42 dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Quero deixar aqui o convite, né, para todos aqueles que quiserem visitar o meu canal no YouTube. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Né? Onde você vai encontrar vários vídeos, não só esse no Evangelho de João, como em Atos dos Apóstolos, o Evangelho que escreveu Marcos, outros temas diversos do Evangelho. Faço esse trabalho pela graça de Deus desde 2015. Então eu gravo no YouTube, posto no YouTube também, posto aí no canal, numa página que eu tenho no Facebook. Também desde 2015, né, que é Evangelho de Jesus Cristo. Não é? Está lá uma página, minha página lá no Facebook. Então são esses dois canais aí que eu tenho, que eu uso aí para gravar esses vídeos, postar esses vídeos falando da mensagem do Evangelho. Né? Não trago nada novo aqui, né? Não trago revelação nova, não trago Evangelho novo, não trago mandamento novo do Senhor. Eu apenas propus no meu coração diante de Deus expor o que está escrito. Então está escrito na minha Bíblia, está escrito na sua Bíblia, não é? Então eu exponho, né, o Evangelho já revelado, já colocado, porque eu entendo que isso que está aqui, né, que está revelado aqui nas Sagradas Escrituras, tudo aquilo, os sinais, os ensinamentos de Jesus, as revelações, né, das coisas que acontecem, estão acontecendo, acontecerão no mundo até a volta de Jesus. Aquilo que está aqui escrito, elas não necessitam e não devem até, né, a orientação bíblica para isso, para que nós não acrescentemos ou tiremos nada daqui. Então eu entendo que isso aqui é o suficiente para quê? Para que nós entendamos, para que nós creiamos que Jesus, né, é o Cristo, o Messias, prometido pelas Escrituras, pelos profetas, por Moisés, enfim, revelado aqui antes da sua vinda, da sua primeira vinda, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus, né, o Salvador do mundo, como diz João Batista, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, né? Nós sabemos que o pecado entrou no mundo por Adão, né? E pelo pecado de Adão entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Então todos nós estamos condenados à morte, não só a morte física, que é visível aos nossos olhos, né? Nós vemos que não tem ninguém para semente, né? Todos um dia morrerão, e também a morte espiritual, a morte eterna, né, que é o afastamento de Deus por toda a eternidade. Não teremos mais relacionamento nenhum com Deus. Por quê? Porque a palavra vai dizer para nós que Deus deixou uma ordem, né, para Adão e ele desobedeceu. E Deus já tinha avisado que se ele desobedecesse, ele iria morrer. Enganado pela serpente, enganado pelo diabo, né? Ele desobedeceu a Deus, comeu, achando que poderia ser igual a Deus, né? E por conta disso, então, veio a sentença, veio, né, aquilo que Deus tinha avisado a ele, que se ele desobedecesse, ele ia morrer. Aí entrou a morte eterna, entrou a morte física, Adão viveu um tempo, depois morreu, né? E assim é conosco também, né? Então, para que são isso que está escrito aqui? Por que eu estou aqui, né? Para que nós sejamos salvos.
Como é que nós vamos ser salvos? Se nós crermos que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, é o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Se nós crermos nisso, reconhecermos Jesus como nosso Salvador único na nossa vida, né? Reconhecer que somos pecadores, que estamos condenados à morte, nos arrependermos de nossos pecados, né? Então Jesus, Deus, nos recebe como filhos por meio de Cristo Jesus, pela nossa fé em Cristo Jesus. E isso é feito pela graça e misericórdia de Deus. Ninguém merece, né? Sendo nós todos pecadores. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus envia Jesus. Jesus morre na cruz, né? Ele sendo o Messias, o Salvador, e pela sua morte ele paga então a nossa conta, nossa dívida para com Deus, porque sendo nós pecadores, temos uma dívida com Deus, para ser paga, e é paga com a morte. Né? Jesus então morre em nosso lugar, e todo aquele que nele crê não venha perecer, né? Não venha ser condenado, mas seja salvo. E esse é o evangelho que tem que ser anunciado, pregado. Né? E é o que eu tenho feito aqui pela graça e misericórdia de Deus. Então, se nós crermos no que está escrito, porque entendamos bem, infelizmente, Jesus deixou isso avisado, que viriam muitos falsos profetas. Já desde que Jesus morreu, já no primeiro século, a gente vê, né? Doutrinas diversas colocadas por homens, inventadas por homens. Aí tem várias, né? Vários dogmas religiosos que não estão de acordo com as escrituras. Se nós crermos nessas mentiras, nessas invencionices, nós não vamos ser salvos. Nós precisamos crer no que está revelado por Deus, por meio de Cristo Jesus, está escrito. Se nós crermos nisso, nós vamos ser salvos. Cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, nós seremos então salvos da condenação e teremos a vida eterna com Deus. É Deus nos reconciliando consigo mesmo através de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia para todos nós. Né? Mas os homens aí inventam, né, coisas diversas nas suas diversas religiões. Né? E se você estudar, analisar, ver, estão fora das escrituras, são novos evangelhos, novas revelações. Nesses últimos tempos temos muito, né? Muito disso aí. É um exemplo que nós vemos bem claro. Jesus, ele disse aqui nas escrituras que ele voltará. Jesus voltará um dia. Só que ele não deixou data. Não deixou data nenhuma marcada, nem revelada para nós. Então ninguém sabe quando virá Jesus. E Jesus vem para quê? Uma vez que ele já veio, ele veio para nos salvar na sua morte. Morreu na cruz, ressuscitou, voltou ao Pai. Então todo aquele que crê nele, né, recebe ele como seu Salvador e Senhor, é salvo. E fica aguardando então agora a segunda vinda. Qual seria essa? Por que ele viria novamente? Ele não vai vir mais para ficar aqui na Terra. Ele não vai vir estabelecer o seu reino na Terra, porque o reino de Deus ele não é daqui. E ele já está estabelecido muito antes da fundação do mundo. Então Jesus é eterno, ele reina. Deus é eterno, ele reina eternamente. Ele sempre reinou, ele nunca deixou de reinar. Então o que Jesus vem fazer aqui? Ele vem buscar os seus, chamada aí a igreja, né? Chamada aí o Israel de Deus. A figura, né? O Israel figura antes da vinda de Jesus, o Israel ali, carnal, aquele que ainda existe, está lá, na verdade é a figura, né, do Israel de Deus, que hoje é formado por todos os israelitas que creem em Jesus, os gentios, aqueles que não são israelitas, por exemplo, eu aqui, né, brasileiro, tantos outros, de outros países, de outras tribos, de outras línguas, que creem também em Jesus, né, como seu único Salvador e Senhor. Esses formam a nação, né, o povo de Deus. Então o povo de Deus são esses, os salvos em Cristo Jesus. E esses estão aguardando a vinda de Jesus. Jesus volta então agora mais uma vez para buscar a nós, a todo o seu povo. Hoje chamamos de igreja, né?
Antes chamava-se Israel. Eu entendo que é o Israel de Deus, são salvos em Cristo Jesus. Jesus volta mais uma vez para buscar esse. Então, enquanto Jesus não volta, enquanto Jesus não vem, enquanto temos vida, enquanto estamos aqui respirando, falando nessa terra, é uma oportunidade que Deus está nos dando ao ouvirmos o Evangelho. Aqui mais uma oportunidade, eu estou pregando o Evangelho, né? Então, é uma oportunidade mais que você, né? Não só aqui é uma voz só, tem muitas vozes pregando o Evangelho, precisa ver se está pregando o Evangelho, aquilo que está revelado nas Escrituras, aquilo que está aqui, Cristo, Filho de Deus. Então, se você crer naquilo que está revelado, né, que tem sido pregado por todo mundo, por várias pessoas, você então é salvo, né? Você vai fazer parte desse reino de Deus, que Jesus em breve irá buscar. Amém? Muito bem. Diante disso, então, nós, como eu disse, estamos no capítulo 10, vídeo 42. Esse capítulo 10, ele está ligado ao capítulo 9, que nós terminamos. É impossível entender o capítulo 10 sem primeiro entender o capítulo 9, que nós gravamos já no outro vídeo. Entendamos que Jesus, quando ele veio e se manifestou ali na Judéia, na Galiléia, por toda aquela região ali, ele se manifestou aos judeus, primeiramente, né? Que é a nação que Deus formou através de Abraão. Então Jesus veio, e essas palavras aqui, primeiramente, são colocadas para os judeus, para os israelitas, para o povo, né, que estava ali, chamado judeu, que estava em Jerusalém, estava na Judéia, estava espalhado por várias regiões ali naquele tempo, tá certo? E Jesus, então, ele veio a esses. Alguns receberam, outros não receberam, né? Os que receberam Jesus, esses fazem parte do povo de Deus. Os que não receberam, sendo eles judeus ou não, esses não fazem parte do povo de Deus, tá certo? Mas Jesus, ele veio falando a esse povo, primeiramente os judeus, né, para salvar as suas vidas, os seus pecados, se revelando como Messias. Mas muitos não creram em Jesus, muitos não creram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo das Escrituras, né? E aí houve um embate, né, entre os judeus, principalmente os religiosos, né, os líderes daquele tempo, com Jesus. Né? Jesus se revelando, falando, mostrando a eles que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Né? Como é que Jesus fazia isso? Pelos testemunhos dele, de João Batista, da lei, né, do próprio Deus, que deu testemunho de Jesus, das obras que Jesus fazia, né, revelava que ele era de Deus. Né? Por exemplo, a gente viu aqui no capítulo 9 a cura de um cego de nascença. Não é? Jesus foi lá, viu o cego, tá certo? De nascença, e fez ali uma obra na vida dele e ele enxergou. Ele passou a ver. Então, quem é que pode dar a vista a um cego de nascença se não for de Deus? Jesus, com essa obra, ele mostrou que era de Deus. Mas as pessoas, em vez de crerem em Jesus, né, começaram a questionar, né, e chegaram até ao ponto de expulsar aquele homem que foi cego da sinagoga, da sua religião, né, no caso o judaísmo. Ele foi expulso, né, da sua religião ali. Olha só, né, o que acontece hoje ainda, certo? Nós, em nossas religiões, muitas vezes, principalmente a romana, quando a gente começa a professar a nossa fé em Jesus, que Jesus é o Cristo, e arrependemos do nosso pecado, deixamos a idolatria, as imagens, esculturas, essas coisas, muitas vezes nós somos excomungados daquela religião. Né? Nós somos expulsos daquela religião, não fazemos mais parte daquela religião que eles consideram a verdadeira. Né? Então, veja que coisa, né? Ainda hoje é assim. Né? Mas daí aconteceu isso, aquele homem foi expulso pelos judeus ali. Jesus depois encontra com ele, não é? Sabendo que ele tinha sido expulso,
E Jesus, no verso 35 do capítulo 9, onde nós estamos, no final do capítulo, diz assim: Jesus ouviu que eu tinha expulsado, né, expulsado lá da sua religião, encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Você crê no Cristo, o Filho de Deus, no Messias? Você crê? Fez essa pergunta a ele. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quem é ele? Quem é o Filho de Deus que o Senhor está dizendo aí? Né? E Jesus disse: tu já o tens visto. Ele era cego, agora passou a ver, então ele estava vendo. E é aquele que fala contigo. Sou eu que estou falando com você. Eu sou o Filho de Deus, o Cristo. Você crê? E ele diz assim: creio, Senhor. E o adorou. E passou a adorar. Ele foi expulso da sua religião, mas foi salvo em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Né? Então, veja que maravilha, né? Que eu entendo aqui que não é a religião que salva, irmãos. Não é a entidade religiosa. Não é a minha, a sua religião que salva. Quem salva é Jesus. Nós temos que crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Reconhecer que somos pecadores, que somos, né, cegos espirituais, como esse homem era, certo? E aí olhar para Jesus, né, crer que Jesus é o Cristo e adorar o Senhor Todo-Poderoso que veio até nós para nos salvar. Né? Bom, diante disso, aí Jesus disse assim: eu vim a este mundo, e aqui eu entendo que deveria começar o capítulo 10, mas ele começa mais abaixo um pouco. Essas divisões que nós temos aqui, isso que eu queria colocar aqui também, são para facilitar a gente encontrar textos na Bíblia. Então tem o capítulo 10, verso tal, você vai lá e acha o texto. Mas muitas vezes essas divisões que são feitas por mãos humanas, que foram homens que fizeram, entendo eu que atrapalha um pouco. Então, aqui quando Jesus, no verso 37, no verso 38, fala que aquele homem que foi cego creu, foi expulso da sinagoga pelos judeus, creu que Jesus era o Senhor e adorou, deveria então terminar aqui o capítulo 9. E aí começa o 39, deveria ser, no meu entender, aqui eu posso fazer, porque aqui foi feito por mão humana, essa divisão aqui é o homem que faz, e muitas vezes atrapalha um pouco, né, o entendimento nosso, mas aqui no verso 39 do capítulo 9 deveria começar então o verso 1 do capítulo 10. Porque daí diz o 39, disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, irmão, aqui, né, Jesus, então, confrontando ali, né, debatendo ali com os religiosos, Jesus veio para juízo, irmãos. Né? Eu não conhecia, eu pensava que conhecia as coisas de Deus, mas na verdade não conhecia o Senhor Jesus, o Jesus da Bíblia, né? Não da religião A, B, C, D, não. Jesus revelado aqui nas Escrituras, o Cristo, o Messias, o Eu Sou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E hoje, pela graça de Deus, Deus me abriu os olhos. Foi Jesus que fez isso, foi Deus que fez isso. E hoje eu vejo, né? Hoje eu consigo enxergar as coisas de Deus. Porque temos que entender o seguinte: Jesus, ele não veio nos ensinar coisas carnais, coisas deste mundo. Não. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é espiritual, certo? Então, Jesus veio tratar das coisas do Pai dele, de Deus, das coisas de Deus. Ele veio tratar das coisas de Deus aqui na terra, certo? O reino de Deus, Jesus falou: meu reino não vem com aparência exterior. Ele já está, ele já existe, já está estabelecido, certo? Então, por que Jesus veio na terra tratar das coisas de Deus, não das coisas da terra? Para salvar o seu povo, para salvar aqueles que são seus, para fazer parte do reino de Deus. Então as palavras aqui são espírito e vida,
são espirituais, não são carnais. Né? Jesus não veio trazer coisas da terra. Por isso que eu digo, você não vai ser salvo pela sua religião, porque você pertence à religião. Você vai ser salvo se você crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o motivo que Jesus veio se revelar. Né? E ele estava se revelando ali, através dos sinais, do cumprimento das Escrituras, dos ensinamentos que vinham de Deus, não vinham dele mesmo, vinham de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Certo? Mas aqueles que se diziam, né, que viam, que eram religiosos, né, que sabiam as coisas de Deus, tal, não conseguiam enxergar Jesus. Não era revelado a eles a salvação em Cristo Jesus. Mas aqueles que, né, humildemente reconhecem, né, os seus pecados, reconhecem que são dependentes de Deus, a esses Deus se revela. Então esse é o juízo de Deus, né? Eu entendo assim. Aí Jesus então vai dar continuidade falando com eles, falando com os judeus que debatiam, que questionavam com Jesus, que se diziam condutores daquele povo, né, que ao seu ver era cego, não enxergava, não conseguia enxergar as coisas de Deus, né? Então achando que eles estavam certos, que a religião deles era certa, eles eram os pastores, né? Mas entendamos bem, tá certo? Pastor, o único pastor das nossas almas, o grande pastor é Cristo Jesus. Todos aqueles que entram por Cristo Jesus são de Deus. São os pastores hoje. Aqueles que entram por outros lugares que não Cristo são ladrões, salteadores. É o que Jesus vai falar aqui. Então, esses judeus, eles estavam achando que faziam parte do reino de Deus pela sua religião, pelo judaísmo, porque eles entendiam as escrituras, né? Eles ditavam as regras, muitas vezes até além das escrituras. Jesus chama eles de ladrões, salteadores, né? Então vamos ler o texto, verso 10, capítulo 10, verso 1. Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entendiam, não entenderam o que lhes dizia. Então, Jesus conta essa parábola. O que é uma parábola? Parábola, irmãos, é uma história, né? Contada por alguém sobre coisas terrenas, coisas do cotidiano, daquilo que as pessoas conheciam. Só que nessa parábola que é contada, elas contêm verdades espirituais. É aí que entra a questão, né? E elas estão escondidas na parábola, as coisas espirituais, na verdade. E são reveladas por Deus àqueles que são seus. Aqueles que não são de Deus não entendem, não ouvem a voz do pastor. Não, por quê? Porque não são ovelhas do pastor. Do pastor que é Cristo Jesus. Na verdade, então vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, o que é aprisco, o curral das ovelhas, né? Havia muitos pastores que tinham lá suas ovelhas, né? Suas ovelhas, né? Lá, que eram de cada pastor. Havia muitos pastores ali.
em Jerusalém. E cada qual tinha lá as suas ovelhas, né? E essas ovelhas, muitas vezes, eram colocadas, misturadas lá num determinado lugar chamado aí curral das ovelhas, ou aprisco das ovelhas. Geralmente elas dormiam naquele lugar, né? Para ficarem ali dentro daquele lugar protegida dos lobos, protegida dos predadores, né? E existia uma porta só, que é por onde elas entravam e saíam. Certo? E nessa porta ficava então o porteiro, cuidando que as ovelhas não saíssem dali, e nem que os predadores entrassem ali no curral. Ficava tomando conta da noite, a noite ali das ovelhas. No outro dia, cada pastor que tinha suas ovelhas ia nesses lugares e chamavam as suas ovelhas. E as ovelhas conheciam os pastores, né? Então cada ovelha seguia o seu pastor. As ovelhas que não eram, por exemplo, eu estou lá, né? Eu ia lá, eu chamava minhas ovelhas, só as minhas ovelhas que me seguiam, porque conheciam a minha voz. As outras ovelhas que não eram minhas, não eram do meu rebanho, vamos dizer assim, elas ficavam lá dentro, não seguiam o bom pastor. Não seguiam o pastor. Só que as que eram daquele pastor que está chamando. E o pastor, ele entrava sempre pela porta. Ele passava pelo porteiro. Se ele entrasse por outro lugar, não era o pastor, mas era ladrão e salteador, que iam lá para roubar as ovelhas. Essa é a parábola, esse é o sentido da parábola. Então, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, eu chego lá, entro pela porta, passo pelo porteiro e chamo as minhas ovelhas, que são minhas, conhecem a minha voz, como o pastor delas, e elas vêm e me seguem. As outras que não são minhas, elas não me seguem, elas ficam lá, esperando o pastor delas chamarem. É isso que está. Então, a este pastor, que é o pastor das ovelhas, que entra, o porteiro abre. Porque conhece, né, pastor? O porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz. Então, o pastor chega, o porteiro abre, ele entra no curral e chama as suas ovelhas. As ovelhas dele ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas. E as traz pela fora. Olha só, o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Então ele vai chamando. Alguma distraída que está lá, que não está prestando atenção, ele chama lá, oh, né, tem o nome da ovelha. E a ovelha então ouve e segue o seu pastor. E ele então traz as ovelhas para fora do curral, para fora do aprisco. E quando tira para fora as suas ovelhas, verso 4, vai adiante delas. O pastor vai adiante das suas ovelhas, que ele tirou lá de dentro do aprisco. E as ovelhas o seguem. Eles vão seguindo o pastor na frente e as ovelhas atrás. Por quê? Porque conhecem a sua voz, conhecem a voz do pastor. Se o outro pastor chegar lá e chamar, elas não atendem, elas não vão atrás, porque não conhecem a voz daquele pastor. Conhecem a voz do seu pastor, porque o pastor delas, né, é aquela que viu nascer a ovelha, né, viu ela crescer, conhece, e é interessante isso mesmo, né, isso acontece com os animais, né. Isso eu vi uma cena dessa, não com ovelhas, mas com bois, né. Eu fui numa roça uma vez, e à noite estava lá, não é? E de repente comecei a escutar barulhos de boi, correndo para lá, brigando. Aí eu perguntei para o caseiro lá, esse barulho aí, o que está acontecendo? Ah, é os bois que estão brigando, quer ver só? Aí saiu lá fora, deu um grito lá, chamou lá o boi lá, ficaram tudo quietinho, no escuro, não estava vendo. Mas pela voz do caseiro, que estava acostumado com eles ficaram quietinhos e pararam de brigar. Por quê? Porque conheceram a voz, no escuro mesmo, conheceram a voz do cuidador deles, do caseiro ali. Né? Então, o animal, né, ele conhece a voz do dono. Né? Ele está trazendo aqui uma parábola, está contando uma história, que eles conheciam bem. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Não segue não, né?
Pode olhar, tem um vídeo até aí, né? Interessante também, que mostra bem isso, né? Então, várias ovelhas em um determinado lugar, aí chega uma pessoa estranha, ela começa a chamar as ovelhas não dão nem bola, continuam fazendo o que elas estavam fazendo mesmo, ali, comendo e tal. E vem outra pessoa, e vem outra pessoa, e chama, e as ovelhas não dão atenção. Aí, de repente, chega o pastor deles. E aí eles chamam as ovelhas na hora já param o que estão fazendo, já começam a olhar e já vão ao encontro do seu pastor, né? Então é isso que está falando, Jesus está contando isso. Eles conheciam bem isso, né? Suas ovelhas vão adiante delas, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse isso aos judeus, aos principais judeus, mas eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Que história é essa? Eu não estou entendendo por que Jesus está falando isso para nós. Aí no verso 7, continuando aí, no capítulo 10, diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Não só a porta, Jesus é o pastor. Quem é o porteiro aqui, ao meu ver? Né? O porteiro, irmãos, é o Espírito Santo. O porteiro representa aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele toma conta de nós hoje. Tá certo? E também o Espírito Santo é como o porteiro cuida ali das ovelhas, né? Para que o lobo não venha, né, pegar as ovelhas. Então é o Espírito Santo que cuida de nós. E o Espírito Santo também, irmão, ele tem essa função de abrir o nosso entendimento, de abrir a porta para que nós possamos entender as coisas de Deus. Se o Espírito Santo não fizer isso, o homem natural, o homem carnal, ele não entende as coisas de Deus. Ele vai ficar só na letra, ele vai ficar só na história. Mas para entender as coisas de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que mostra, que revela para nós a verdade, que dá o entendimento das coisas de Deus. Então ele é como se fosse o porteiro. E a porta é Jesus. E o pastor das ovelhas também é Jesus. Porque ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. Quem não é ovelha de Jesus, não segue Jesus. Segue outros pastores, outros nomes, outras religiões, estão em outros apriscos, mas não são ovelhas de Jesus. Aqui o aprisco, nessa palavra, representava a religião do judaísmo, né? Hoje seria o cristianismo. Hoje, né, para nós aqui, seria o cristianismo. Então existe um aprisco chamado cristianismo, e dentro desse aprisco existem várias ovelhas. Aqueles que são de Jesus, Jesus chega, entra, o porteiro abre, o Espírito Santo abre, e Jesus chama, e você segue. Porque você conhece a voz do seu pastor, que é Cristo Jesus. Mas se você não conhecer, você não vai seguir ele. E por que você não vai seguir? Porque você não é ovelha de Jesus. Você não é povo de Deus. É isso que a palavra de Deus está explicando para eles aqui, né? Verso 7, então: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os seguiram. A ovelha de Jesus segue Jesus. Conhece a voz de Jesus. Conhecem a palavra de Deus. Seguem a Jesus, não seguem outros. E todos esses outros aí que são colocados, que vieram antes de Jesus e até agora, depois de Jesus, dizendo que são pastores, que são líderes religiosos, e as ovelhas vão atrás desses líderes, né? Não vão atrás de Jesus. Né? Nós, como líderes, como pregadores, né, temos que levar pessoas a Jesus. Nós somos, pelo Espírito Santo que nos é dado, como se fosse o porteiro, né? Que abre a porta, mas abre a porta para quem? Para Jesus. E Jesus entra e chama as suas ovelhas. Mas é o Espírito Santo que trabalha em nós. É o Espírito Santo que faz isso, né? Então todos quando vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram.
Verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se alguém entrar por Jesus, se alguém entrar aonde? No aprisco das ovelhas, entrar no reino de Deus, entrar no reino eterno de Deus, tem que entrar por Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A primeira coisa que acontece conosco, né? Quando entramos pela porta, que é Cristo Jesus, primeira coisa, salvar-se-á. Nós vamos ser salvos. Salvos do quê? Da condenação eterna, da morte eterna. Então a primeira coisa que acontece conosco é isso, é nos salvar dos nossos pecados, da condenação, dos lobos, né? Que vem vestido como ovelhas muitas vezes, né? Mas na verdade são lobos que querem aproveitar. Aí pode ser os líderes religiosos de diversas religiões, de diversas denominações religiosas que nós temos hoje, né? Salvar-se-á dessas pessoas. Você não vai mais seguir esses líderes que querem aproveitar de você, querem aprisionar você. Não. Você agora vai seguir o pastor, vai entrar pela porta que é Jesus. Entrará e sairá liberdade. Então, a primeira coisa que Deus nos concede é a salvação. A segunda coisa é a libertação. Quando nós entramos por Jesus, nós somos salvos dos nossos pecados. Nós somos libertos daquilo que nos aprisionava, né? Nos apriscos aí da vida, nos apriscos religiosos, né? Aquilo que nos aprisiona, tá certo? Então, entrará e sairá. Então, Jesus nos dá a liberdade, salvação, liberdade. E achará pastagens, achará alimento. Deus cuida de nós. 3 coisas que o Senhor faz quando nós entramos por Ele: salva, liberta e nos alimenta. Jesus disse: não estejam preocupados com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem é? Jesus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus cuida. Jesus alimenta nós. Salvação, libertação e alimento. Cuidado de Deus para conosco. Isso Jesus faz na nossa vida. Glória a Deus por isso, né? Mas temos que entrar pela porta. Quem é a porta? Jesus. Jesus é a porta. O Espírito Santo abre essa porta para nós. Ele está falando com você aí, irmão. Se você for ovelha de Jesus, você vai ouvir, você vai dar ouvidos à palavra, ao alimento, à palavra, à voz de Deus. Eu estou pregando aqui o Evangelho, está aqui João 10, verso 9. Aí ele fala no 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quem é o ladrão aqui, irmãos? O ladrão não é o diabo é o lobo, que muitas vezes entra, né? Entra pelos lugares aí para matar as ovelhas. Na verdade, o ladrão aqui são os falsos profetas, as falsas religiões, aqueles que querem que você siga a eles, para aproveitar de você. Essas pessoas que são ladrões e salteadores, que vêm no lugar de Jesus, que vêm querendo tomar o lugar de Jesus, eles vêm para roubar, matar e destruir. Eles aplicam esse verso ao diabo. Eu entendo aqui que o diabo é o lobo, né? É o lobo. Também pode dizer que é o diabo, eu creio, pode fazer uma aplicação para o diabo, mas aqui no contexto não é. Aqui no contexto está falando aos judeus, que aprisionavam as pessoas na sua religião. E Jesus veio para nos tirar para fora. Isso que significa igreja, viu? Os chamados para fora, os tirados para fora. Isso significa a palavra igreja, eclésia, tirados, chamados para fora do arraial aí religioso, que existe essa confusão religiosa que nós temos aí. E o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância. E nós vamos parar por aqui. Verso 10. Porque depois ele vai falar que ele é o bom pastor. Até aqui ele falou da porta, que ele é a porta. Então Jesus, se você entrar pela porta, que é Cristo Jesus, eu sou a porta, verso 9. Se alguém entrar por mim, entrar por Jesus, entrar por Jesus. Se alguém entrar por Jesus, não é pela religião A, B, C, D, E, F, não. É por Jesus, não é pelo pastor, não é pelo santo, não é pela imagem, não é por isso, não é por aquilo, não. Não é por mim que eu estou pregando aqui, não segue eu não sou tão pecador quanto você. Eu estou pregando aqui Jesus para você ir a Jesus. A Jesus, você tem que ir a Jesus. Jesus é a porta. Se você for, primeira coisa que vai acontecer para você na sua vida, você vai ser salva. Vai ser salvo. Aqui, ó. Alguém entrar por mim, salvar-se-á. Primeira coisa. Entrará e sairá. Liberdade. Liberdade para ir e vir, que Jesus nos dá. E achará pastagens. Jesus cuidará de você. Como o bom pastor cuida das suas ovelhas. Aquele que conhece as suas ovelhas pelo nome. Jesus nos conhece pelo nome. E quando nós conhecemos a Jesus, nós o seguimos. Porque nós somos ovelhas de Jesus e conhecemos a sua voz. Verso 10, paro aqui, falando que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Não só nessa terra, mas por toda a eternidade. Vida abundante é vida eterna, com Deus por toda a eternidade. Então Jesus, ele nos salva, Jesus nos liberta, Jesus nos alimenta e cuida de nós enquanto estamos aqui neste mundo. E Jesus nos dá a vida eterna, vida abundante, Jesus. Não é uma vida de 60 anos, 70 anos, alguém para sua robustez chega a 80, 90, não. Jesus dá a vida eterna. E ela está em Cristo, mas você precisa entrar pela porta. E a porta é Jesus. Se você não entrar pela porta, infelizmente você não vai ser salvo, não vai ter a liberdade de Cristo, não vai ser alimentado por Jesus e não vai ter a vida eterna. Mas eu creio que através dessa mensagem, mais esse vídeo de número 42, Deus possa falar ao seu coração. O Espírito Santo de Deus fale e revele essa palavra para você. E você entre pela porta, entre por Jesus, seja salvo. Amém? Vamos parar por aqui. Continuaremos, se o Senhor permitir. Vídeo do número 43, a partir do verso 11 desse capítulo. Amém? E esse é o convite que eu deixo para todos vocês aí. Que nesses tempos de crise, de pandemia, de desemprego, de situações terríveis que vão acontecer no mundo, porque vão acontecer, né? Porque está escrito que nós estamos chegando no tempo do fim haveria todas essas coisas, mas se nós estivermos em Cristo Jesus, Ele cuida de nós, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos dá a vida eterna. Amém? Não tem outra saída para o mundo, não, é Jesus. E é isso que eu estou pregando aqui, Jesus. Amém? E nesse mundo de tribulações que nós estamos vivendo, que o Espírito Santo toque na sua vida, que você possa olhar para Jesus. Você possa olhar pelo que Jesus fez na sua vida, na minha vida. Ele morreu por nós. Ele morreu, não foi para nos dar boa vida nessa terra, não. Aqui nós temos tribulação, temos aflição, mas Ele nos morreu por nós para nos salvar, para nos libertar do pecado, das coisas deste mundo, para nos alimentar, não só fisicamente, como espiritualmente, principalmente, né? Porque as coisas de Jesus é o alimento espiritual para a vida eterna. E tem a vida eterna. Bom, eu desejo para você isso, minha oração é essa para você. Para você, para sua família, para sua casa, para sua parentela, para os seus amigos,
para as pessoas que você quer bem, enfim, para todas vocês, que vocês sejam salvos, que Jesus seja na sua vida, que Ele seja a porta, o bom pastor, né? Que você venha fazer parte do povo de Deus, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, Ele vem buscar um povo, e esse povo são as ovelhas do seu pasto, que conhecem a sua voz e o seguem. Amém? Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus.